Olá, paz e bem, bem-vindo, bem-vinda, você que vai chegando para mais uma vez nos reunirmos e lermos o Evangelho de Jesus. Hoje, na semana passada eu tinha visto até a prévia do Evangelho de hoje, achando que era finalzinho de Mateus, mas não, eu me esqueci que amanhã é exatamente 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. De todo modo, a celebração iria para o domingo, no Brasil é assim, né? O domingo seguinte a gente celebra, seguinte ao dia 1º de novembro, a gente celebra Todos os Santos, a não ser que o domingo seja dia 2, então nós celebramos finados no domingo e Todos os Santos no sábado, mas esse ano deu certinho. Então amanhã a gente celebra a festa de Todos os Santos e no dia 2, segunda-feira, no feriado, a gente celebra o dia de finados. E aí tanto amanhã como depois, o Evangelho proposto, amanhã é sempre o mesmo, é Mateus 5, 1 a 12, e em finados há uma série de possibilidades, né? Mas então é esse o texto que nós vamos ler, do Evangelho da Festa de Todos os Santos, Mateus 5, de 1 a 12, até o comecinho do 12 só, até o 12a. Uma primeira advertência, talvez, foi que esse adjetivo santo se aplica a Deus em primeiro lugar. Então, Ele é o santo, Ele é... e santo no sentido aqui não tanto de separado, não tanto de reservado, né? Mas santo como sentido de reserva, como aquela reserva de profundidade quando a gente, às vezes exausto da travessia, da superficialidade da vida, encontra uma possibilidade de profundidade, a gente encontra uma reserva de sentido. Então, nesse sentido, Ele é o santo, Ele é a reserva. Ele é aquele que reservado se oferece e oferecendo-se se põe como a reserva do nosso sentido, da nossa força, da nossa esperança. E aí já no livro do Levítico aparece o mandado: sede santos porque Deus é santo. E Deus diz: sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. E aí já no Levítico nós entendemos que a santidade não é uma espécie de privilégio guardada para meia dúzia de gente escolhida, mas que santidade é uma possibilidade que se abre a todos aqueles que creem e todos aqueles que desejam trazer para a sua vida, para o seu procedimento, para o seu modo de ser, a vida, o procedimento e o modo de ser de Deus. Então, ser como Ele, isso é ser santo. Há duas maneiras, há duas releituras desse mandado de santidade nos Evangelhos. Uma está em Mateus: sede perfeitos, porque o vosso Pai do céu é perfeito. E perfeito aqui, não naquele sentido artificial de perfeição, porque isso é impossível e insustentável, será sempre meio artificial, mas de perfeito naquilo que a palavra traz mesmo, perfeito, perfazido, quer dizer, perfeito é aquele que trilha o caminho, olha para trás e contempla os passos dados, o caminho que foi percorrido, isso é perfeição. Isso é um caminho, um processo de santidade, é uma bela releitura. E outra está em Lucas: sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Também é uma releitura daquele sede santos, porque o Senhor é santo. Ou seja, a santidade de Deus, segundo Lucas, consiste na sua misericórdia, na sua capacidade de acolher de coração aberto as nossas misérias e de, nos perdoando, nos colocar de novo em volta da sua mesa. São duas leituras que aparecem da santidade, e aí, a partir delas, já é possível ver com clareza que santidade não é um privilégio dos santos que estão nos altares. Aliás, colocar os santos nos altares, há quem diga que é um problema, porque quando eu coloco no altar, eu de alguma maneira já separo dessa nossa vida comum e cotidiana e tão humana, né? Como se a santidade fosse o avesso da nossa humanidade, como se para ser santo como aquele, e às vezes por causa do estilo, das imagens, das representações, eles são representados bem desumanizados mesmo, né? Com feições pouco humanas. Você raramente encontra uma representação de um santo com feições cotidianas, ou rindo, ou chorando, ou fazendo aquilo que as pessoas normais e comuns fazem. Pois é, a santidade não é um pedestal, a santidade é um caminho aberto de profundidade, de fazer parte da reserva de sentido que é Deus. Então, é um caminho chamado, uma vocação aberta a todo mundo. Celebrar todos os santos significa, sim, celebrar aqueles todos que estão nos altares, e são centenas deles,
mas celebrar aqueles santos e santas que cotidianamente seguem trilhando esse caminho e no silêncio discreto de suas vidas são o sinal e a expressão da santidade de Deus. Então é isso que nós celebramos, a nossa vocação à santidade e o exemplo de tantos e tantas, e cada qual carrega a sua coleção de exemplos de santidade, que fez parte da sua vida, que te ensina e te inspira nesse caminho de profundidade. Ou seja, a santidade não é um desfazer-se da nossa humanidade em troca de outra coisa, mas a santidade é muito mais a assumência dessa nossa humanidade com tudo aquilo que ela tem de mais profundo. Ou a gente é humano de verdade e por isso santo, ou não seremos nenhuma coisa nem outra. Então, o santo não é para se opor àquilo que não é santo, àquilo que é profano, àquilo que é sei lá o quê. Como a gente usa às vezes as coisas de Deus e as coisas humanas. Não. As coisas humanas, quanto mais humanas elas forem, mais elas serão de Deus. E aquilo que é de Deus por excelência, o seu Filho, ele se fez humano. E aquilo que é de Deus por excelência, o dom do seu Espírito, ele dá a nós e a criação inteira. Ou seja, não há separação entre aquilo que é nosso e aquilo que é de Deus, mas a santidade é exatamente o encontro entre aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso. Então é isso que nós celebramos, o dom de sermos dele e de sermos dele assumindo tudo aquilo que é nosso. Muito bem, então o texto é Mateus 5, 1 a 12, é a abertura solene daquele que é chamado o Sermão da Montanha, é o primeiro grande sermão de Jesus em Mateus, ele vai durar os capítulos 5, 6 e 7, é um longo sermão, e aí a cena inteira, como é o primeiro grande discurso, ele tem que ser emblemático, e aí nós vamos ver que Jesus é como o novo Moisés, que sobe a nova montanha para promulgar a nova palavra de Deus, que é ele mesmo, que agora se oferece como ensinamento. E o texto diz assim: naquele tempo, põe isso de fora, começa o texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Subiu ao monte como Moisés subiu ao monte para receber a palavra de Deus, como Elias subiu ao monte para receber a palavra de Deus, como tantos e tantas sobem o monte que é o lugar do encontro e da manifestação de Deus. E sentou-se. Se ele se sentou como um mestre que é porque ele vai ensinar. Então os discípulos, é o que diz em seguida, os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, assim como Marcos e Lucas, nunca vão definir o que é esse reino, mas eles vão usar imagens para dizer que reino é esse, como esse reino acontece e como se passa a fazer parte dele. E o adjetivo que vai aparecer nesse texto de ponta a ponta é bem-aventurados, makarios, em grego. Bem-aventurado é uma das traduções, pode ser benditos, por isso que é o Evangelho da festa de todos os santos, ou seja, santos são aqueles que, e aí o texto diz, aqueles que o quê? Pode ser também felizes de verdade, então poderia ser assim, as 9 felicidades de Mateus. Os 9, um título que faria sucesso hoje seria 9 dicas para a felicidade, segundo Mateus. Essas coisas meio que a gente usa hoje em dia, né? Caminhos curtos, como se a coisa fosse simples assim. Tipo isso. Cada bem-aventurança dessa é um caminho que se abre. Então é um caminho de felicidade, ok. É um caminho de realização, sim. É um caminho de alegria, É um caminho de bendição, de bênção, de santidade, ótimo. Mas é um caminho bastante avesso também, porque afinal de contas, aquilo que Mateus vai dizer que faz parte do caminho dos que são felizes, ou dos benditos, são coisas que em princípio não fazem a gente muito feliz. Afinal, felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os aflitos, felizes são os perseguidos. Ora, em que sentido pode ser dito isso? Em que sentido aquele que é pobre pode ser dito feliz pela sua pobreza? Em que sentido aquele que chora pode ser dito feliz pelo seu pranto? Em que sentido aquele que tem fome pode se dizer feliz pela sua fome? Pois é, esse é o caminho paradoxal que o Evangelho propõe. Aliás, estava lendo agora há pouco o comentário do Francisco Cornélio lá no site ficfilho.com.br, um belo comentário, obrigado Cornélio, obrigado Solange.
E ele fala que a bem-aventurança, o makarioi, pode ser dito também como um convite a seguir em frente. Quando você volta na forma hebraica do adjetivo, ele soa como um convite a prosseguir o caminho. Então, felizes são os pobres no espírito, porque eles não param na pobreza, mas eles seguem adiante a partir da sua pobreza. Felizes são os que choram, porque eles não se detêm no seu pranto, mas eles são felizes quando, apesar e a partir do pranto, eles prosseguem o seu caminho. Também é uma bela leitura. Mas chama a atenção a maneira como Mateus caracteriza. Não é só pobre, é pobre no espírito. Não é pobre de espírito, como a minha mãe dizia, pobre de espírito para dizer de alguém que tinha alma rasa, alguém que não compreende com profundidade a vida. Ela usava a expressão pobre de espírito, mas não é isso. Aqui é pobre no espírito, e no espírito significa radical e verdadeiramente. Quer dizer que é pobre mesmo. Não é pobre só da pele para fora, não é pobre só da boca para fora, mas é pobre no espírito. Autêntica e profundamente pobre, até a última nervura do coração. Porque pobre aqui, no sentido, lembra-se que pobre na Bíblia não é tanto uma categoria sociológica, mas pobre é uma categoria existencial. Pobre é aquele que não tem ninguém por ele. Pobre é aquele que não tem nenhuma garantia por ele. E que por isso mesmo ele tem Deus por ele. Porque ele não tem aonde depositar a sua esperança, ele tem a grande chance de colocar a sua esperança em Deus, a única esperança que realmente não decepciona. Nesse sentido, ele é feliz realmente, porque ele encontrou aquilo que é a verdadeira confiança e a verdadeira garantia. É pobre porque ele sabe que não possui nada que possa mudar radicalmente o seu destino, porque o seu destino e a sua esperança repousam nas mãos de Deus. Por isso ele é feliz, sendo pobre, autenticamente pobre. É o que aparece, por exemplo, na oração da coleta na festa de Santa Clara, que nós possamos contemplar Deus com o coração de pobre, ou seja, com o coração limpo daquilo que não é essencial, mas aquilo que é consciente, como diz São Francisco nas admoestações, que é consciente da própria falta, da própria fragilidade, da própria pequenez. Essa autoconsciência da pequenez faz feliz, é libertadora, porque a gente para de carregar o peso de fingir ser aquilo que não é. Mas essa autenticidade da pobreza, do reconhecer-se nas mãos de Deus sem ter ninguém por si, essa é a verdadeira felicidade. Então Mateus deve ter razão, que bem-aventurados são os pobres no espírito, aqueles que são radical e verdadeiramente pobres porque entregues na sua esperança nas mãos de Deus, porque deles é o reino dos céus, porque eles não possuem nada, por isso eles podem possuir o reino, porque eles são sabedores de não possuírem, de não controlarem nada, por isso eles podem ser os depositários do reino, porque o reino não se possui, o reino é dom. E aqueles que não possuem nada, aqueles que vivem do dom, esses são capazes de compreender e de, portanto, serem os donatários do reino. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, se não fosse a aflição, e o Cornélio dizia, são bem-aventurados porque eles não param na aflição, mas eles podem ser consolados. E de fato, mas mesmo a aflição, quer dizer, uma vida que não conhecesse o avesso, um dia que não conhecesse noite, teria algum sentido? Seria insuportável. Uma alegria que durasse para sempre, que não conhecesse o revés, uma certeza que fosse permanente, que não conhecesse a dúvida. Não, a aflição, o reconhecer-se numa encruzilhada, o ver-se na necessidade de decidir, isso também faz parte. E é feliz quem aprende a lidar com isso. É feliz quem sabe lidar com isso e quem lida inclusive com a aflição, aberto à consolação. Então sim, são bem-aventurados, são felizes. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Possuir a terra é algo que se faz com mansidão e não com violência. E todo mundo já experimentou isso, numa situação em que a gente às vezes se vê desafiado, ou interpelado, ou provocado, e aí já parte na direção da briga com meia dúzia de pedras nas mãos para resolver o problema, e chega lá se depara com um interlocutor desarmado, e que na maneira como ele acolhe, na mansidão como ele trata, ele joga todas as suas pedras no chão, e ali ele ganha o seu coração, não pela briga, não pelo convencimento, mas
pelo desarme, mas pela singeleza e pela pureza. De fato, para Mateus, a maneira de possuir a terra não é dominando-a pela violência, mas a maneira de conquistar a terra é seduzindo-a pela mansidão, é encantando-a pela mansidão. Lembrem-se que a síntese das bem-aventuranças é o itinerário de Jesus. No fundo, tudo aquilo que ele aponta como sendo o caminho da bem-aventurança pode ser visto nele mesmo. E aquilo que ele aqui propõe como ensinamento, ele mesmo cumprirá em cada passo da sua vida. E ele é o bem-aventurado, pobre de espírito. Olhe para o crucificado. Lá está a síntese da bem-aventurança. O aflito, o injustiçado, o perseguido, o que chora, o manso. E Marcos nos ensina ali, como a ovelha conduzida ao matadouro não abriu a boca, mas na sua mansidão ele expressava a sua própria vitória por trás das cortinas da sua derrota. Bem-aventurados são sim os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ainda bem que a fome existe, porque sem a fome a gente jamais conheceria a sensação de saciedade. Ainda mais que a sede existe, porque sem ela a gente jamais compreenderia a alegria de vê-la sanada. Ainda bem que a busca existe, porque é ela que nos coloca em movimento e na direção de sermos sempre mais. Agora, quem dera que a justiça fosse para a gente uma necessidade tão primária quanto o alimento e a água. Quem dera que a gente fosse tão necessitado da justiça quanto é necessitado de água e de alimento. Dormir com fome é horrível, né? Com sede, então, nem se fala. Pois é, tomara que a gente não dormisse em paz enquanto ainda houvesse injustiça sobre a terra. E que a necessidade de ver a justiça sanada fosse tão básica, tão urgente, quanto a necessidade de ver a sede sanada e de ver a fome saciada. Então, aqueles que buscam a justiça como um faminto que procura alimento, aquele que deseja e parte atrás da justiça e constrói justiça, assim como o sedento percorre atrás da água, esse é feliz, esse é realizado, porque a busca da construção da justiça já é um modo de experimentar a sua presença. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembra da leitura que faz Lucas, sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Quando ele leu Levítico, sede santos, porque o Senhor é santo. É feliz quem é misericordioso, quem compreendeu e quem vive segundo a lógica da misericórdia. A lógica da misericórdia é a lógica de quem não faz contabilidade do pecado alheio. É a lógica de quem não procura proporções entre ofensa e perdão. Mas a lógica da misericórdia é a lógica daquele que rasga as promissórias da culpa, porque sabe que aquilo que não pode ser pago só pode ser perdoado. E por isso não é uma lógica de proporcionalidades, mas é uma lógica de desmedida, onde a medida do pecado é grande, a medida da graça é ainda maior. E se você não faz mais contabilidade e proporção, que consome tempo e energia e às vezes arranca de nós as melhores energias e alegrias da vida, mas se você já é capaz de ir para além das lógicas, das proporções da culpa alheia, de abraçar a misericórdia como postura de vida e de abraçar a desmedida da graça como postura de vida, certamente é mais feliz e certamente é mais bendito aquele que vive assim. Bem-aventurados, assim, os puros no coração, porque verão a Deus. E aqui um desafio à lógica judaica do tempo de Jesus, é claro. Eles que gastavam tanto tempo se purificando nas águas, dos banhos, dos rituais, a eles Jesus em Mateus responde que felizes de verdade não são aqueles que se purificam nos ritos, mas são aqueles que têm um coração puro. Porque você pode lavar os pés, pode lavar as mãos, pode lavar a cabeça no ritual. Isso não quer dizer que o coração está limpo. Isso não quer dizer que o coração é transparente. Isso não quer dizer ainda que aquela pureza chegou naquela radicalidade onde mora a pobreza, mas também naquela radicalidade de onde brota a misericórdia. Então é feliz, e é santo e é bendito
é aquele que carrega um coração puro, ainda que traga as mãos e os pés não tão puros assim, ainda que não se adeque tão perfeitamente às leis de pureza, ainda que não cumpra com tanta exatidão cada um dos estatutos da lei, mas se ele carrega um coração puro, ele é feliz. Aliás, ele é feliz, puro de coração, porque ele verá a Deus, aquilo que a tradição judaica vetava a qualquer um. Não é possível ver Deus e continuar vivo. Para Mateus, é possível ver Deus e continuar vivo, com uma condição: se nós o virmos com o coração puro. Se o coração for transparente, nós seremos capazes de vê-lo. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Afinal, se Deus é o Deus da paz, é o Deus do Shalom, lembra que aqui atrás é Shalom a palavra em hebraico, dessa inteireza de que não se vê cindido, não partido, não quebrado, mas que a partir das cindiduras e das quebraduras encontra nele a sua inteireza. Esse é feliz, porque será chamado filho de Deus. Ser filho de Deus não é uma questão de um privilégio, não é uma questão de... lembra daquele episódio, Frei Eric, quando o rapaz disse para o outro que ele já nasceu rico, que o nome dele estava na Bíblia? Lembra disso? Sim. Naquele episódio triste do mês de agosto? Sim. Pois é, ser filho de Deus e ter o nome na Bíblia não é um privilégio. Aliás, essa é a lógica do diabo no capítulo 4 de Mateus. Se és filho de Deus, então te atira daqui para baixo, porque o papai não vai deixar o filho se ferir. E aí Jesus responde, não é assim, não tentarás o Senhor teu Deus, porque ser filho de Deus não é um privilégio. Ser filho de Deus é uma postura, é uma atitude que se toma. E para Mateus, filho de Deus de verdade, chamado com verdade, filho de Deus, é aquele que promove a paz. Não é aquele que promove quebraduras, mas que ajunta os cacos daquele que se quebrou, num shalom. Esse é filho de Deus. Aquele devia ser filho de outra coisa, então, primeiro. Bem-aventurados sois vós, quando... tem mais uma ainda. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos e que são arrancados, inclusive, de si mesmos, esses possuem o mais importante. E aí tem uma lógica curiosa do Evangelho, mas que é verdadeira, que é aquela lógica... a lógica da cruz, né? O que é melhor? A gente dormir... colocar a cabeça no travesseiro, bem servido, bem alimentado, bem tratado, bem protegido, mas sabendo-se em contradição radical com o próprio coração, ou me dormir às vezes não tão tranquilo, não tão descansado, não tão apaziguado, mas sabendo-se ou crendo-se, desejando-se coerente com aquilo que de mais radical traz dentro de si. Para o Evangelho é melhor que a gente às vezes se estrepe, diria minha mãe, que a gente se quebre um pouco de vez em quando, mas que procure essa coerência profunda consigo mesmo e que, assim como Jesus do alto da cruz, que olha em volta, vê o desabamento daquilo que era a sua esperança, mas ele se sabe em coerência radical consigo e com o Pai. Por isso você não pode destruí-lo, porque não há o que você possa fazer com aquele que se acredita coerente com o próprio coração e com a própria esperança. Pois é, então são felizes aqueles, inclusive, que são perseguidos, que são incompreendidos, que são rejeitados, mas que sabem que o são por causa da justiça. Esses carregam uma misteriosa felicidade, porque você não pode arrancar deles a satisfação de estar em coerência consigo mesmo. Quem se acredita reconciliável consigo e coerente consigo, esse é indestrutível como o crucificado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Aí ele muda a formulação, né? Não é mais bem-aventurado aqueles que, mas bem-aventurados sois vós. Lembre-se que a comunidade de Mateus está num conflito permanente com a comunidade judaica. Eles estão sendo expulsos das sinagogas, estão sendo chamados de impostores, traidores, que traíram a lei e a antiga aliança que Deus fez com Moisés e com os antigos para acreditar nesse crucificado. Pois é, para esses o Senhor diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E qual que é a recompensa
daquele que é coerente? A própria coerência. Qual é que é a recompensa daquele que é misericordioso? A própria misericórdia. Qual é que é a recompensa daquele, e essa palavra, essa lógica da recompensa vai aparecer várias vezes no Sermão da Montanha. Aquele que dá um copo d'água a um desses pequeninos não ficará sem a sua recompensa. Ora, qual é a recompensa de fazer o bem? É o bem que foi feito. É saber do bem que foi feito. É a grandeza do gesto que foi feito. Essa é a maior de todas as recompensas. E ela não fica perdida, porque o Deus que está nos céus, lembra que esse nos céus de Mateus, assim no plural, é sempre para falar daquilo que é de Deus. Então o Deus que é o Deus dos céus, grande demais para caber no céu no singular, esse Deus não permite que nada disso se perca, mas é Ele mesmo que conduz, orienta e consola aqueles que são perseguidos por causa do Filho. Esse é o texto da festa de Todos os Santos, que, inspirados e desafiados por cada uma dessas bem-aventuranças, dessas bênçãos, dessas bendições, desses caminhos abertos de realização e de felicidade, que nós possamos repensar, quem sabe, a nossa ideia de santidade, às vezes tão fantasiada e tão romantizada, e tão descontextualizada e tão descomprometida com as realidades humanas, e que nós possamos encontrar nelas motivos para o contrário, para mergulharmos de cabeça nesse nosso mundo e na nossa condição humana, e para, na profundidade, na prescrutação de cada uma dessas realidades, às vezes tão desafiadoras e às vezes com seus dilemas tão cortantes, que nós possamos ser autênticos e coerentes, de coração mesmo, pobres de verdade, aflitos que sabem assumir a aflição e o consolo, fazedores da justiça, promotores da paz, buscadores da justiça como quem busca o alimento e a água, e perseverantes inclusive diante das incompreensões, e que esse caminho de santidade possa se fazer o nosso caminho de realização humana o mais realizador de todos os caminhos. Paz e bem.